João conheceu o Caio numa sexta-feira de outubro de 2017. Era um daqueles encontros que acontecem por acaso e ficam para sempre, numa mesa de bar, num bairro de interior, num daqueles lugares onde a cerveja é gelada e a conversa começa sobre futebol e termina em filosofia de vida sem que ninguém perceba a transição. O Caio tinha 41 anos naquela época. Professor. Professor que você imagina quando fecha os olhos. Cansado, apagado, resignado com o salário baixo e a sala barulhenta. Não, o Caio era diferente. Era o tipo de pessoa que, quando começa a falar, a mesa para. Voz firme, raciocínio rápido, aquela capacidade rara de pegar um assunto complexo e transformar em algo que qualquer um entende. O tipo de inteligência que faz você pensar, esse cara poderia estar em qualquer lugar. E era exatamente esse o problema. Poderia estar em qualquer lugar, mas estava parado no mesmo lugar há anos. Ele trabalhava em duas frentes, escola pública de manhã, escola particular à tarde, e nos fins de semana tentava tocar um curso online que estava desenvolvendo há 18 meses e ainda não tinha lançado. 3 fontes de energia sendo drenadas ao mesmo tempo. 3 ambientes diferentes, exigindo versões diferentes do mesmo homem. E no meio de tudo isso, uma lista de planos que crescia toda semana e não saía do papel. João ouviu o Caio falar por quase 2 horas naquela primeira noite. E quando voltou para casa, ficou acordado pensando numa coisa que o Caio tinha dito quase de passagem, sem perceber o peso que a frase carregava. Eu só preciso de um tempo para organizar tudo. Aí eu começo de verdade. João já tinha ouvido essa frase antes. Tinha ouvido de gerente de banco, de vendedor de varejo, de coordenador regional. Anos, olhando para o retrovisor da própria vida com uma expressão de quem não entende como chegou tão longe sem sair do lugar. Mas nunca tinha ouvido dita com tanta convicção, com tanta certeza de que o tempo ia chegar, de que a organização ia acontecer, de que o começo de verdade estava logo ali, há uma semana, há um mês, há um semestre de distância. E foi aí que João entendeu que o Caio não estava procrastinando por preguiça. O Caio estava procrastinando com maestria. Andries Crystal. Mas antes de entrar na história do Caio de verdade, João precisa te contar uma coisa sobre si mesmo. Porque ele não era diferente do Caio, não no fundo. Era 2015. João tinha 38 anos, trabalhava no banco, subia na carreira, entregava resultado. Por fora, tudo funcionando. Por dentro, alguma coisa tinha começado a fazer um barulho baixo e constante, como aquele chiado de encanamento que você aprende a ignorar até o dia que não dá mais para ignorar. Ele acordava cedo, mas não fazia nada com o tempo extra além de ficar no celular. Chegava em casa e não estava presente de verdade. O corpo estava, a cabeça não. Tinha livros na mesinha que não terminava, planos financeiros que não executava, conversas com a mulher que adiava porque sempre tinha uma coisa mais urgente. Esse é o detalhe importante. Ele sabia exatamente o que precisava fazer, sabia como funcionava o dinheiro, trabalhava em banco, pelo amor de Deus, sabia que precisava investir com estratégia, construir reserva real, criar alguma fonte de renda que não dependesse só do salário. Sabia de tudo e não fazia nada. Era um mecânico com o carro quebrado na garagem. Pensa nisso por um segundo. Você conhece alguém assim? Alguém que sabe tudo o que precisa fazer, mas continua no mesmo lugar? Ou, e essa é a pergunta que dói mais, você mesmo é essa pessoa em alguma área da sua vida? Deixa nos comentários, porque essa resposta é o começo de tudo. O que João aprendeu naquele período e o que ele viu no Caio anos depois, com uma clareza que só vem de quem já esteve no mesmo lugar, é que existe uma diferença brutal entre 2 tipos de paralisia.
A primeira é a paralisia da ignorância. Você não age porque não sabe o que fazer. Essa é a mais fácil de resolver. Você aprende, você age. A segunda é a paralisia do conhecimento. Você não age porque sabe demais. Você vê todas as possibilidades, todos os riscos, todos os caminhos que podem dar errado, todas as variáveis que precisam se alinhar antes de você estar pronto. E quanto mais você sabe, mais complexo tudo parece, e mais distante fica o momento em que você vai se sentir preparado o suficiente para começar. O Caio vivia na segunda. Ele sabia sobre investimento. Tinha lido sobre tesouro direto, sobre fundos imobiliários, sobre renda variável. Tinha planilha de controle financeiro, não uma, três. Mais elaborada que a anterior, cada uma construída num momento de entusiasmo, cada uma abandonada depois de 2 semanas, quando a rotina engolia o tempo e a energia. Ele sabia sobre empreendedorismo. Tinha estudado sobre lançamento de cursos online, sobre audiência, sobre funil de vendas. O curso que estava desenvolvendo era genuinamente bom. João viu o material uma vez. Era denso, era bem estruturado, era o tipo de coisa que tinha mercado real. Mas o curso nunca foi lançado. Porque sempre tinha mais uma coisa a ajustar, mais um módulo a revisar, mais uma pesquisa de público a fazer, mais um momento de estar mais pronto. E as dívidas continuavam. Não dívidas catastróficas, dívidas de classe média, o tipo invisível que não te destrói de uma vez, mas que sangra devagar. Cartão parcelado em coisas que ele não lembrava mais o que eram. Um financiamento de carro que ele tinha feito porque a parcela cabia no salário se ele não contasse com alguns imprevistos, e imprevistos sempre contavam. Uma poupança que ele alimentava e depois usava toda vez que aparecia uma emergência, o que significava que a poupança nunca crescia de verdade. O Caio ganhava bem, considerando as 2 escolas, mais o material do curso, mas o dinheiro escorria. Não em grandes buracos, em furos pequenos e constantes, espalhados por toda a estrutura da vida dele, invisíveis individualmente, devastadores no conjunto. João tem um nome para isso. Chama de vazamento de casco. Um navio não afunda de uma vez. Afunda por furos pequenos que ninguém fecha porque cada um sozinho parece insignificante. Até a hora que a água já está no joelho e fechar os furos não é mais suficiente. Numa tarde de sábado de 2018, João e o Caio estavam sentados na varanda da casa do Caio. Era aquele tipo de tarde de interior que parece cinematográfica. Luz dourada, silêncio de bairro residencial. 2 homens com cerveja na mão olhando para nada em particular. E o Caio começou a falar sobre um plano novo. Tinha pensado em lançar uma consultoria educacional, ajudar escolas particulares a estruturar currículo. Tinha contatos, tinha conhecimento técnico, tinha a credibilidade de anos de sala de aula. Fazia sentido real. João ouviu em silêncio. Quando o Caio terminou, ficou um momento de pausa. E João fez uma pergunta que mudou o tom da tarde inteira. Caio, qual foi o último plano seu que saiu do papel? Silêncio. Não o silêncio de quem está pensando. O silêncio de quem foi atingido por algo que já sabia, mas não queria nomear. O Caio olhou para a cerveja. Ficou um tempo assim. E quando respondeu, a voz estava diferente, mais baixa, mais honesta, sem a energia de quem está apresentando uma ideia. Faz tempo, João. Faz um tempo. Aqui é onde João precisa ser honesto sobre o que aprendeu estudando o comportamento humano.
Não em livro de autoajuda, mas em anos observando gente real tomando decisão real com dinheiro real. Existe um conceito que o economista comportamental Daniel Kahneman passou décadas estudando e que rendeu a ele o Nobel de Economia em 2002, mesmo sendo psicólogo, o que já diz tudo sobre o que ele descobriu. Kahneman mapeou dois sistemas de pensamento no cérebro humano. O sistema 1 é rápido, automático, intuitivo. É o que opera na maior parte do tempo, tomando decisões pequenas sem esforço consciente, reagindo ao ambiente, seguindo padrões estabelecidos. O sistema 2 é lento, deliberado, analítico. É o que você usa quando resolve um problema complexo, quando planeja, quando avalia riscos e consequências. O problema é que o sistema 2 é caro. Ele consome energia. E o cérebro, que é uma máquina de eficiência energética, evita acioná-lo sempre que pode. Prefere o sistema 1, rápido, barato, automático. O Caio era extraordinário no sistema 2 quando se tratava de trabalho. Em sala de aula, ele planejava, analisava, estruturava com uma profundidade que poucos professores tinham. Era ali que ele colocava toda a energia deliberada que tinha. Quando chegava na vida pessoal, nas finanças, nos projetos próprios, nas decisões que diziam respeito a ele e não aos alunos, o sistema 2 estava esgotado e o sistema 1 assumia o automático, o padrão. O mesmo que tinha sempre feito. Gastar um pouco mais do que devia, adiar o que era importante, mas não urgente, planejar como substituto de agir. Kahneman também descreveu algo chamado de viés do presente, a tendência humana de valorizar o que é imediato muito mais do que o que é futuro. Não de forma racional, proporcional, de forma desproporcional, irracional, sistemática. Hoje vale muito mais do que o benefício abstrato de ter esse dinheiro investido daqui a 20 anos. A dor de começar um projeto agora é muito mais vívida do que a satisfação imaginada de tê-lo concluído no futuro. O cérebro desconta o futuro agressivamente. E quanto mais distante o futuro, mais agressivo o desconto. O Caio sabia que o curso ia ser bom quando ficasse pronto. Sabia que a consultoria tinha potencial. Sabia que as finanças precisavam de estrutura. Mas tudo isso era futuro, e o futuro para o cérebro vale menos do que parece na planilha. O presente era a aula de amanhã que precisava de preparação. Era o cartão que vencia na próxima semana. Era o cansaço de hoje que pedia descanso agora, não construção. João ficou pensando naquela tarde na varanda por muito tempo depois e começou a juntar as peças de uma forma que ele não tinha visto antes com tanta clareza. O Caio não tinha um problema. Tinha 3. E os 3 se alimentavam. O primeiro era financeiro, não catastrófico, mas corrosivo. As dívidas pequenas criavam uma pressão de fundo constante que consumia energia mental, mesmo quando ele não estava pensando nelas. Pesquisa chama isso de largura de banda cognitiva, a ideia de que preocupação financeira ocupa espaço mental que deveria estar disponível para outras coisas. Da Universidade de Princeton mostrou que pessoas sob estresse financeiro crônico têm uma redução equivalente a quase 13 pontos de QI na capacidade de tomar decisões complexas. Não porque são menos inteligentes, porque o cérebro está usando recursos para gerenciar a ansiedade da escassez. O Caio era inteligente, mas parte da inteligência dele estava sendo consumida o tempo todo pelo barulho de fundo das contas que não fechavam direito.
segundo problema era de tempo, ou melhor, de energia. Ele trabalhava em dois ambientes completamente diferentes que exigiam versões completamente diferentes dele. Professor de escola pública de manhã é um trabalho. Professor de escola particular à tarde é outro trabalho. São culturas diferentes, expectativas diferentes, tipos de aluno diferentes, tipos de gestão diferentes. Trocar de contexto assim não é só cansativo fisicamente. É cognitivamente devastador. Existe um custo que os pesquisadores chamam de custo de troca de contexto. Cada vez que você muda de um tipo de tarefa para outro, o cérebro precisa de tempo e energia para se reconfigurar. Estudos mostram que esse custo pode consumir até 40% da produtividade disponível num dia de muitas trocas. O Caio trocava de contexto várias vezes por dia, todos os dias, há anos. O que sobrava de energia para construir algo próprio era migalha. O terceiro problema era o mais fundo. Era de identidade. O Caio tinha construído uma imagem de si mesmo ao longo de anos que era toda baseada em competência declarada. Ele era o professor que sabia, o cara que entendia de educação, de comportamento humano, de como as pessoas aprendem. Nos corredores da escola, nos grupos de WhatsApp do meio acadêmico, nas rodas de conversa, o Caio era referência. E referência não erra em público. Referência não lança um curso que pode não dar certo. Não abre uma consultoria que pode não ter cliente. Não investe em algo que pode perder valor. Porque se der errado, o que acontece com a imagem, com a autoridade construída com anos de consistência dentro de um ambiente controlado? O risco financeiro de tentar era administrável. O risco de identidade de tentar e falhar, esse era insuportável. Então o Caio planejava. Planejava com uma riqueza de detalhe que parecia ação, mas não era. Planejava como forma de sentir que estava avançando, sem precisar se expor à possibilidade real de fracasso. Planejar era seguro, executar era perigoso. João quer te fazer uma pergunta agora, não sobre o Caio, sobre você. Existe alguma coisa na sua vida que você está planejando há mais de 6 meses sem ter dado o primeiro passo real? Não o passo de pesquisar, não o passo de montar a planilha. O passo de fazer, de colocar dinheiro, de ligar para alguém, de publicar, de assinar, de começar de verdade. Se existe, e João aposta que existe, a pergunta real não é por que você não começou. A pergunta real é o que você perderia se tentasse e desse errado. Não financeiramente, o que você perderia em termos de como você se vê e como os outros te veem. Deixa essa resposta nos comentários, porque ela vai revelar o nó que nenhum planejamento consegue desamarrar. Voltando ao Caio. Naquela tarde na varanda, depois do silêncio que João tinha provocado com a pergunta sobre o último plano que saiu do papel, os dois ficaram um tempo sem falar. E então, o Caio disse uma coisa que João nunca esqueceu. O problema não é que eu não sei o que fazer. O problema é que eu sei bem demais, sei tudo que pode dar errado, e aí fico tentando resolver no papel o que só se resolve fazendo. Essa frase ficou dentro de João por semanas, porque ela descrevia algo que ele tinha vivido também, de forma diferente, em circunstâncias diferentes, mas a mesma estrutura por baixo. A paralisia que vem não da ignorância, mas do excesso de análise. O que os americanos chamam de análises parálises, quando você analisa tanto que a análise vira o substituto da ação, não a preparação para ela. João tinha lido sobre isso num livro de um pesquisador americano chamado Barry Schwartz, chamado O Paradoxo da Escolha. A ideia central é contraintuitiva. Mais opções não geram mais satisfação, geram mais paralisia. Porque quanto mais opções você tem, mais você pode imaginar a opção que não escolheu e mais peso carrega a decisão de escolher.
O Caio tinha opções demais na cabeça. O curso online, a consultoria educacional, um mestrado que ele cogitava, uma escola própria que ele tinha como projeto de longo prazo. Cada uma dessas opções era real, viável, e concorria com todas as outras pela atenção e energia que ele tinha disponível. E quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Tem um conceito que João aprendeu com um livro chamado Essencialismo, do Greg McKeown, que mudou a forma como ele pensava sobre tempo e energia. McKeown faz uma distinção simples, mas devastadora. Ele diz que existe diferença entre estar ocupado e estar produtivo, entre fazer muitas coisas e fazer as coisas certas, e que a maioria das pessoas, especialmente as mais inteligentes e comprometidas, cai na armadilha de dizer sim para muitas coisas boas, quando deveria estar dizendo sim para poucas coisas essenciais. O Caio era a prova viva disso. Ele estava comprometido com 2 escolas, com o curso online, com os planos de consultoria, com o sonho da escola própria, com a família, com os amigos, com o desenvolvimento pessoal que ele valorizava, mas não conseguia encaixar na agenda. Ele dizia sim para tudo porque tudo parecia importante. E porque dizer não doía. Doía no ego, doía nas relações, doía na imagem do cara capaz que ele tinha construído. O resultado era que ele fazia tudo pela metade. As aulas eram boas, mas não eram o que poderiam ser se ele tivesse mais energia. O curso avançava devagar, porque cada vez que ele ia trabalhar nele, estava já cansado de tudo que tinha vindo antes. As finanças ficavam para depois, porque depois de um dia em 2 ambientes diferentes, sentar com planilha era o que menos ele queria. E o Caio ficava olhando para tudo isso com aquela sensação de não estar fazendo jus ao próprio potencial, o que gerava uma ansiedade de fundo que o levava a planejar mais, a listar mais, a se preparar mais, como se um dia ele fosse acordar suficientemente organizado para finalmente começar. Esse dia não vinha, porque a organização não era o problema. O problema era que ele estava tentando administrar complexidade demais ao mesmo tempo, e nenhum nível de organização resolve complexidade excessiva. Só redução de complexidade resolve complexidade excessiva. Foi honesto com o Caio naquela tarde de 2018. Não com crueldade, com o tipo de franqueza que só é possível entre pessoas que se respeitam de verdade. O tipo de conversa que você não tem com qualquer um, porque a maioria das pessoas não quer ouvir a verdade, quer ouvir confirmação. O Caio queria ouvir a verdade. João sabia disso porque ele tinha feito a pergunta errada de propósito. A pergunta sobre o último plano que saiu do papel, e o Caio não tinha desviado, tinha ficado com a pergunta. Tinha deixado o silêncio pousar. Isso é sinal de alguém pronto para ouvir. João disse algumas coisas naquela tarde que ele vai repetir agora, porque eram verdade para ele e eram verdade para o Caio, e provavelmente tem alguma verdade para quem está ouvindo isso. A primeira coisa foi sobre dinheiro. Dívida pequena não é problema pequeno. Dívida pequena é problema de fundo. É o chiado de encanamento que você aprende a ignorar. E o problema de ignorar chiado de encanamento é que um dia ele para, não porque melhorou, mas porque a tubulação cedeu. O Caio precisava parar de tratar as dívidas pequenas como parte normal da vida e começar a tratar como sangramento que precisava de estancamento imediato. Não porque eram grandes, porque eram constantes, e constante é pior que grande, porque grande você nota, grande te assusta, grande te faz agir. Constante você normaliza. E normalizar sangramento é a maneira mais eficiente de morrer devagar, sem perceber. A segunda coisa foi sobre o curso. João disse para o Caio que o curso precisava sair em 90 dias ou nunca ia sair. Não perfeito, funcionando. Não completo, suficiente. Porque perfeito é inimigo de feito, e feito imperfeito ensina mais do que planejamento perfeito que nunca vira realidade.
Existe uma filosofia no mundo do desenvolvimento de produto chamada MVP, Minimum Viable Product, produto mínimo viável. A ideia é que você lança a versão mais simples possível, que ainda entrega valor real, coleta feedback do mundo real e melhora baseado nisso. É o oposto de passar 18 meses construindo algo em segredo, tentando deixá-lo perfeito antes de mostrar para alguém. O Caio estava tentando lançar um produto final antes de ter qualquer feedback de mercado. Estava consumindo energia, construindo algo que ele achava que as pessoas queriam, sem nunca ter testado se elas realmente queriam. 90 dias. Versão simples. Lança. Aprende. Ajusta. A terceira coisa foi a mais difícil de dizer. João olhou para o Caio e falou que uma das duas escolas precisava ser avaliada com honestidade, não necessariamente abandonada, mas avaliada, calculada. Quanto tempo, quanto da energia mental, quanto do casco emocional do Caio estava sendo consumido por cada uma, e se a conta fechava. Porque às vezes o que parece segurança, 2 fontes de renda, 2 empregos, 2 vínculos, é na verdade o que está impedindo você de construir a terceira que vai mudar tudo. Não porque 2 é demais, mas porque 2 ao mesmo tempo, em ambientes que drenam de formas diferentes, não deixa espaço para o terceiro nem começar a existir. O Caio ouviu tudo em silêncio. E no final, disse uma coisa que João não esperava. Eu sei de tudo isso, eu sei. Mas saber não está sendo suficiente. Mas é onde João vai te falar sobre a coisa mais importante que ele aprendeu. Não de livro, de experiência própria, de erros próprios, de anos observando gente inteligente fazer as mesmas escolhas ruins repetidamente e não entender por quê. Saber não é suficiente. Parece óbvio quando você ouve assim, mas a maioria das pessoas vive como se fosse, como se o problema fosse falta de informação e como se a solução fosse mais informação, mais um livro, mais um podcast, mais um curso sobre o curso que você vai lançar, mas ainda não lançou. Informação sem implementação é entretenimento intelectual. É gostoso, é estimulante, dá aquela sensação de progresso sem o custo real do progresso. Você termina um livro de desenvolvimento pessoal e sente que cresceu, mas se não mudou nenhum comportamento concreto como resultado, você não cresceu. Você teve uma experiência prazerosa de leitura. O pesquisador B.J. Fogg, que passou décadas estudando mudança de comportamento em Stanford e escreveu um livro chamado Tiny Habits, descobriu algo que parece simples, mas é revolucionário na prática. Ele descobriu que motivação é o ingrediente menos confiável para a mudança de comportamento. Motivação oscila. Motivação depende de como você dormiu, de como foi o seu dia, do tempo lá fora, de 1 milhão de variáveis que você não controla. O que funciona é design de comportamento. É construir sistemas pequenos, específicos e de baixo atrito que funcionam independentemente do nível de motivação que você tem num dia específico. Não, eu vou trabalhar no curso toda vez que tiver energia e inspiração. Mas toda quinta-feira, das 8 às 10 da manhã, antes de abrir qualquer e-mail, eu trabalho no curso, sem exceção. Independente de como eu estou me sentindo, não eu vou investir quando sobrar dinheiro. Mas no dia do pagamento, antes de pagar qualquer coisa, R$ 200 vão automaticamente para a aplicação. O dinheiro não passa pela minha mão. Não, eu vou reduzir as dívidas quando a situação melhorar. Mas eu vou listar todas as dívidas hoje, ordenar por taxa de juros e atacar a mais cara primeiro com qualquer dinheiro extra que aparecer, sem exceção. Sistemas, não intenções. Intenção sem sistema é desejo. Sistema sem intenção é automação. O que muda a vida é sistema com intenção. Você sabe por que está fazendo e construiu um mecanismo que garante que vai fazer mesmo quando não está com vontade.
João continuou acompanhando o Caio ao longo dos anos seguintes. Eles se falavam com frequência, às vezes pessoalmente, às vezes por mensagem, às vezes aquela ligação de meia hora que começa com "preciso te contar uma coisa" e termina com os dois exaustos, mas mais leves. E João viu o Caio oscilar. Houve períodos em que ele parecia ter engrenado. Começou a trabalhar no curso com mais consistência, cortou alguns gastos, fez uma amortização pequena numa das dívidas. E João ficava olhando para isso com aquela esperança cautelosa de quem já viu esse filme antes e sabe que o segundo ato costuma ser complicado. E era. Uma crise na escola pública, política interna, troca de direção, aumento de carga horária compulsória. O curso parava. O Caio voltava ao modo de sobrevivência, onde tudo que não era urgente virava invisível. Uma despesa inesperada, problema de saúde, carro que quebrou, uma das coisas que a vida coloca no caminho de todo mundo, mas que derruba mais rápido quem não tem reserva. O dinheiro que tinha sido separado para amortização ia para a emergência, voltava à estaca zero. Uma nova ideia. A consultoria educacional voltava a aparecer, agora num formato diferente, mais viável, mais estruturado. O Caio ficava animado, planejava, apresentava para João com aquela energia de quem acabou de descobrir o caminho, e o curso online, que estava quase pronto, que faltava só mais um módulo, ficava em segundo plano de novo. João ouvia tudo. E num desses momentos, no começo de 2022, ele disse uma coisa para o Caio que ficou entre eles. Caio, você não tem problema de planejamento. Você é extraordinário em planejar. Você tem problema de tolerância à imperfeição. Você está esperando as condições ficarem perfeitas para começar. E as condições nunca vão ficar perfeitas. Nunca. Porque você está construindo sobre areia enquanto espera a areia virar pedra. Existe um livro que João leu nesse período que mudou a forma como ele entendia o que estava acontecendo com o Caio e com ele mesmo anos antes. O livro se chama A Psicologia do Dinheiro, do Morgan Housel. Tem uma ideia lá dentro que parece simples, mas que João voltou para ler 3 vezes antes de achar que tinha entendido de verdade. Housel diz que as decisões financeiras raramente são sobre matemática, são sobre comportamento. E comportamento é moldado por experiências, por medos, por histórias que você conta para si mesmo sobre quem você é e o que você merece e o que é possível para alguém como você. O Caio tinha uma história. A história do professor competente, que sabe muito, mas que não tem o perfil de empreendedor, que não é o tipo de cara que arrisca, que não foi criado para lidar com incerteza de mercado. Essa história nunca foi dita em voz alta, mas estava lá, operando por baixo de cada decisão, de cada plano que ficava no papel, de cada início que não virava continuação. A história que você conta sobre si mesmo determina as ações que você considera possíveis. Não as que você considera desejáveis, as que você considera disponíveis para você. Se a sua história diz que você é o tipo de pessoa que não termina o que começa, você vai procurar inconscientemente evidências que confirmem isso. E vai encontrar. Porque o cérebro é extraordinariamente eficiente em encontrar o que está procurando. Se a sua história diz que você é o tipo de pessoa que constrói devagar, mas constrói de verdade, você também vai encontrar evidências disso. As mesmas ações vistas por uma lente diferente. A questão não é qual história é verdadeira, é qual história é útil. João quer te contar o que aconteceu com o Caio mais recentemente, porque essa história não tem final arrumado. Não tem um momento onde tudo clica, onde o curso é lançado com sucesso retumbante, onde as dívidas somem e a liberdade financeira aparece numa tarde de sol. A vida real não tem esse final.
E quem te vende esse final está mentindo para te fazer sentir bem por 15 minutos. O que aconteceu é que o Caio, no início de 2023, tomou uma decisão pequena, não dramática, não heróica, pequena. Ele decidiu lançar o curso, não a versão completa que ele tinha planejado. Uma versão com 3 módulos, 1/3 do que estava construindo. Preço baixo, divulgação simples, sem funil elaborado, sem estratégia de lançamento. Uma página de inscrição e uma mensagem mandada para a lista de e-mails que ele tinha construído ao longo de 2 anos sem nunca ter usado. 23 alunos, faturamento de pouco mais de R$ 2.300 no primeiro mês. Não era independência financeira, era prova de que funcionava. E alguma coisa mudou no Caio depois disso. Não a vida inteira, não o quadro financeiro todo, mas alguma coisa na forma como ele se via a si mesmo. Ele tinha feito. Imperfeito, pequeno, longe do que tinha planejado, mas tinha feito. E feito imperfeito é o único ponto de partida para feito melhor. Ele não abandonou nenhuma das escolas ainda. As dívidas ainda existem, menores, mas existem. O projeto da consultoria ainda está no papel. A vida do Caio não virou o que ele imagina que poderia ser, mas ela está se movendo. Pela primeira vez em anos, ela está se movendo de verdade. João vai terminar com uma coisa que ele disse para o Caio naquela tarde de varanda de 2018, que ele só entendeu completamente muito tempo depois. O plano não é o problema. O plano é o sintoma. O problema é que você aprendeu a usar o planejamento como substituto da ação em vez de preparação para ela. E a única forma de sair disso não é um plano melhor. É uma ação pior do que você planejou, feita agora, com o que você tem. O Caio é inteligente demais para ser salvo pela inteligência. Esse é o paradoxo de muita gente que está ouvindo isso agora. Você sabe demais para se enganar com solução fácil. Mas às vezes, saber demais é o que te para. Porque você vê todos os problemas antes de começar. E aí não começa. A solução não é saber menos. É aprender a agir com o desconforto do não saber. É desenvolver tolerância à imperfeição. Não como defeito de caráter, mas como habilidade que se treina, que se pratica, que fica mais fácil cada vez que você faz alguma coisa antes de estar completamente pronto. Você nunca vai estar completamente pronto. Isso não é motivação barata, é fato técnico. Pronto é uma ilusão que o cérebro usa para te proteger da exposição. Pronto não existe no mundo real. Existe funcionando, existe melhorando, existe aprendendo. Mas pronto como estado final de preparação que antecede a ação? Não existe. O Caio está aprendendo isso. Aos 47 anos, com dívidas que ainda sangram devagar, com 2 empregos que ainda drenam mais do que deveriam, com projetos que ainda não chegaram onde poderiam chegar, mas aprendendo e se movendo. E João, que conheceu o Caio numa sexta-feira de outubro de 2017 numa mesa de bar, ainda torce para ele toda semana. Porque o Caio é o tipo de pessoa que, quando finalmente engrana de verdade, vai fazer barulho, e João quer estar por perto quando isso acontecer. Se você chegou até aqui, você ficou com João por quase 30 minutos ouvindo a história de um homem que você nunca conheceu, mas que provavelmente te lembrou alguém. Talvez um amigo, talvez um familiar, talvez você mesmo em alguma versão de você que você reconhece, mas prefere não nomear. Se esse canal está fazendo sentido para você, se essas histórias estão chegando num lugar que outros conteúdos não chegam, se inscreve, ativa o sino. Porque cada episódio dessa série existe para ter essa conversa que ninguém tem em lugar nenhum. A conversa honesta sobre dinheiro, sobre escolha, sobre o custo real das decisões que a gente toma ou deixa de tomar. E compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Você sabe quem é essa pessoa. No próximo episódio, João vai falar sobre o seu Marcos.
Um homem de 54 anos, 22 anos na mesma empresa, mandado embora numa sexta-feira por e-mail. E o que aconteceu com ele depois vai te mostrar por que a segurança do emprego fixo pode ser a armadilha mais cara que existe. Porque é a única que você não consegue ver enquanto está dentro dela. O legado do João.